Olá, meninos, tudo bem com vocês? Irei trabalhar nessa quinzena os modal verbs. Já havia trabalhado, na verdade, né? Mas irei dar continuidade, né? Sabendo que é uma grande quantidade de verbos modais, então iremos trabalhar algum deles. Os verbos modais em inglês acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Eles possuem mais uma função de transmitir uma ideia pragmática do que nos indicar algum aspecto gramatical. Então, aí é o ponto-chave dos verbos modais. Que para poder a gente saber o verbo modal, não precisa somente saber o significado. O significado já vai ali dar de cara aí o que eu vou usar, de hipótese alguma. É além do seu significado, porque tem verbos modais que têm o mesmo significado de outros verbos modais, tá? Então, a gente precisa saber o que aquele verbo modal expressa na oração. Isso é a parte mais importante. Aprender o uso do modal verb significa prestar atenção no sentido que lhes são atribuídos. É justamente isso. Então, a gente sabe que existem diversos verbos modais. Vocês percebam lá na página 144 e 145 do livro de vocês, que tem todos os verbos modais, tá? Can, may, might, should, must, have, to, could, ought, to, should e muitos outros. Tendo uma função social, os modal verbs são usados quando queremos exprimir sobre alguma coisa ou ideia de algo, que algo é possível ou necessário. Usa-se também para falar que algo é permitido ou é proibido, de uma habilidade ou capacidade, de um conselho ou de uma sugestão. Então, cada um expressa algo diferente. Então, às vezes, tem verbos modais que têm o mesmo significado de outro, ou até de outros, né? Porém, eles expressam situações diferentes. Então, é muito importante aí observar o que ele expressa, que é o que a gente vai prestar atenção agora. Primeiramente, é importante destacar que os verbos modais sempre acompanham o verbo principal de uma frase, só para que vocês possam entender aí onde é que ele fica na frase. Então, example, he can fly. Então, he é o subjective pronoun, pronome sujeito, ele can é o verbo modal, verbo poder, né? E o fly aí é o verbo voar. No caso aí é o verbo principal. O verbo modal aí é o can. Está aí próximo ao subjective pronoun, ao lado do subjective pronoun. Então, para que vocês possam ver onde fica aí, qual é o lugar do modal verb na frase, certo? Caso ele apresente na sua forma base, isto é, no infinitivo, sempre a posição to. Então, a gente recorda aí que a formação de um verbo em inglês no infinitivo, ele vem acompanhado do to. Example, to can, né? Poder, to play, jogar, to walk, caminhar. Ele está no infinitivo. A partir do momento que você tira o to aí, você passa a conjugá-lo. Então, nesse caso aí, ele vai estar no infinitivo, porém, sem esse to que indica o infinitivo. Então, he can fly, né? He can fly. Ele pode voar, certo? Aí tem alguns exemplos dos modal verbs, só para que vocês possam observar e que vocês vão estar dando uma olhada no livro de vocês, lá na 144 e 145. E 146, né? 145 a 146. Encontro todos os verbos modais do livro de vocês. Aí tem aí o can, could, may, might, must, ought, to, shall, should, will e would. Vejam que aí não tem falando seu significado, porém tem dizendo o que ele expressa. Exemplo, can é o verbo poder, could também é verbo poder no passado, may é verbo poder, might também é poder aí, no caso no pretérito perfeito. Então, esses 4 primeiros aí é tudo poder. Porém, cada um expressa algo diferente. Aí vem aí must, ought to, que é dever, shall, should, will e would. Aí abaixo tem dizendo o que cada um expressa, certo? Como eu vou trabalhar apenas com 2, né? A atividade que foi passada para vocês será apenas de 2 modal verbs, que é justamente o verbo must e o verbo might. Eu vou especificar somente nesses 2. Let's go.
Vamos começar com o verbo might, tá? O verbo might pertence ao modal verb, né? Os verbos modais, que na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal, ajudar o verbo principal na frase. Esse verbo modal é utilizado para indicar probabilidade, olha o que ele expressa, tá? Probabilidade remota ou uma permissão formal, que tem como significado talvez, pode ser que ou poderia. Na verdade, o mais indicado e o mais usado para o verbo might é poderia, tá? A tradução aí que é mais utilizada. We might find a solution to this problem. Nós talvez encontraremos uma solução para esse problema. Então, ele usou aí o talvez, né? Nós poderíamos encontrar, né? Uma solução para esse problema, poderia também ficar correto. I might move to your house. Eu talvez me mude para a sua casa. It may rain in the morning. Pode ser que chova de manhã. They might speak another language. Eles talvez falem outra língua. Então, vejam aí. Probabilidade ou permissão formal, tá? Significado, poderia. Vejam nessa tabela aí, que está indicando ao lado o que expressa, né? A gente já sabe que significado de might é poderia, e o que vai expressar é sugestão, uma condição ou uma possibilidade, certo? Sugestão, condição, possibilidade, tá? Certo? Então, essa possibilidade também pode ser substituída por probabilidade, né? É a mesma coisa. Vamos lá. Na sugestão, suggestion. There is a lot of traffic today, so you might want to leave for work early. Há um tráfego intenso hoje. Então, você poderia, né? Você quer, no caso aí, você poderá querer deixar o trabalho mais cedo, né? Talvez você possa, né, querer deixar o trabalho mais cedo também, ficaria correto. You might want to take a break, né? Você poderia querer um pouco, né, ter um pouco de um intervalo, né? Um intervalo, uma pausa, né? Break, uma pausa. Conditional, né? Condição. Perceba que na condição aí tem o uso do if, né? Que é se. Então, facilita bastante. If I had studied more, I might have passed the exam. Se eu tivesse estudado mais, eu poderia ter passado no exame. If I entered the contest, I might win. Né? Se eu entrar no concurso, eu poderei vencer, ganhar. Né? If you ask her out, she might say yes. Se você pedir a ela para sair, ela poderá dizer que sim. E possibilidade também, como probabilidade. She might have missed class because she was sick. She wasn't feeling well last week. Ela poderá estar com muita saudade da aula, porque ela estava doente. Ela não está se sentindo muito bem na semana passada. They might be on their way now. Eles poderão estar seguindo, indo no seu caminho agora. It might rain tomorrow, né? Probabilidade, né? Possibilidade. Poderá chover amanhã. Então, percebam aí o significado, que é importante saber. Poderia, né? Poderia. E o que cada um expressa, certo? O que o might expressa. Uma sugestão, uma condição, uma possibilidade ou probabilidade também, tá? Que é a mesma coisa aí que possibilidade. Vamos ver o outro modal que nós iremos trabalhar aí nesta atividade desta quinzena. É o modal must, né? O verbo must. Ele caiu até numa questão da avaliação de inglês que foi feito lá no Google Formulário. O verbo must pertence ao verbo modal, que na língua inglesa tem um papel de auxiliar, né? Como já foi falado, e é utilizado para expressar uma obrigação. Olha o que ele expressa. Obrigação. Acredito que foi a primeira alternativa e foi a resposta correta da avaliação de inglês, né? Ele expressa o must, o ponto-chave dele é expressar uma obrigação, tá? Obrigação de maneira incisiva ou uma dedução. Pode ser traduzido como ter, dever ou precisar. Então, é muito traduzido como dever, né? Tem que fazer aquilo, deve fazer aquilo, tá? De obrigação.
Como também, né, pode ser aí uma dedução, né, que foi na questão da frase colocada lá na avaliação, né? I must study hard for the math test. Eu tenho que estudar muito para o teste de matemática. Expressar aí uma obrigação, né? Tem que estudar, deve estudar. You must finish your work tomorrow. Você precisa terminar o seu trabalho amanhã. É uma obrigação também. She must not smoke in the hospital. Ele não deve fumar no hospital. Uma obrigação também. João is not here. He must be sick. João não está aqui. Ele deve estar doente. Então, espera de uma dedução. Não tem certeza se ele está doente. You must be right about this. Você deve estar certo sobre isso. Expressa também uma dedução. Não tem aí uma certeza. Certo? Então, o verbo modal must significa dever e tem essas expressões aí de obrigação, né? E também dedução. Aí na tabelinha, percebam aí, né? O must, a gente já sabe que significa dever. E o que ele está expressando aí, uma certeza, uma proibição. A proibição é quando ele vem negando uma necessidade, né? Tem que fazer aquilo, deve fazer aquilo. Ou uma obrigação pessoal, tá? Example. No must referente a uma certeza. You won first prize. You must be happy. Você ganhou o primeiro lugar. Você deve estar muito feliz, né? Ele deve estar muito feliz. Você, no caso, né? Você deve estar muito feliz. You must. They arrived early, né? Eles chegaram cedo. They must have taken the express train. Eles devem ter pego um trem expresso, né? Porque chegaram muito cedo. Proibição. Deve ter aí o uso do not, né? Para negar. They must not leave before 5 p.m. Eles não devem ter partido antes das 5 horas da tarde, né? You must not wear sandals to work. Você não deve usar sandália no trabalho. Necessidade. You must place all bags under the seat. Você deve ter um lugar, todas as suas bagagens, embaixo do seu assento. Né? É uma necessidade. Tem que ter embaixo do seu assento um lugar para colocar as suas bagagens. É necessário, senão como é que você vai sentar? Né? I must be at work by 9 a.m. Eu devo estar no trabalho às 9 horas da manhã. Necessidade. E uma obrigação pessoal. I must stop smoking. It's bad for me. Eu devo parar de fumar. Faz mal para mim. I must call my mother more often. Eu devo ligar para minha mãe com mais frequência, né? Eu devo ligar para minha mãe com mais frequência, certo? Então, must, dever, né? Expressando aí obrigação, né? Uma certeza, proibição, quando vem com o not, e também uma necessidade, porque dever, né? Deve fazer algo, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com esses exemplos. Qualquer dúvida, vocês conversam comigo no privado, recordando a atividade. É a atividade da página 55 e 56, só 2 questões. Uma questão envolvendo must, que é a primeira questão, e na 56 uma questão envolvendo might, né? Todas relacionadas aí que eles expressam. Traduz a frase e vê, assinala o xizinho o que ela expressa, ok? Very, very easy. Bem facinho essa atividade. Bye, bye, see you.